Olá, pessoal, tudo bem? Deixa eu ver aqui se já está gravando, já está tudo certo. Então, pessoal, vim aqui fazer um vídeo para mostrar aqui o novo propósito da Hope Tech, que é agora um instituto que tem como objetivo aí posicionar pessoas acima da inteligência artificial, resolvendo aí problemas não só das empresas, mas da sociedade como um todo. Então, tudo parte de um primeiro cenário, que é o fator da inteligência artificial. Né? Como é que ela tem impactado a nossa vida de forma real, né? Hoje em dia e no futuro. Então, a gente tem aí 30% das horas de trabalho atuais que poderão ser automatizadas até 2030. Né? Esse é um dado que fiz em diversas pesquisas aqui, mas é muito importante entender que se fala muito, né, sobre essa questão da alteração do nosso poder de trabalho aí pela inteligência artificial, mas que existe solução para isso, né? São muitos números, muita gente falando de muita coisa. Eu sou um pouco cético em relação a isso, mas de fato existe, né, uma parcela do trabalho que já está sendo alterada, que já está sendo impactada. Então, quando a gente fala aí do 30%, essa é uma pesquisa que eu achei a mais real, assim, a mais próxima da realidade. Ao mesmo tempo, a gente tem 14 milhões de profissionais no Brasil que precisarão ser requalificados até 2027. O que significa isso? Todo esse alarde que é feito em cima né, dessa questão que você vai perder o seu emprego e tal, muitas dessas questões podem ser resolvidas apenas com a requalificação, né? Com o entendimento de como que isso vai impactar e o que essas pessoas precisam aprender ou desenvolver de novas habilidades para que se mantenham no mercado. E, ao mesmo tempo, nós temos 15 trilhões, né, que é o impacto, a contribuição da inteligência artificial para a economia global. Então, ao mesmo tempo que ela causa alguns problemas, ela também traz soluções e crescimento econômico. Então, esse ponto aí também é muito importante para o que eu vou falar daqui a pouco. Cenário 2, a demanda de profissionais. 70% das empresas de tecnologia do Brasil hoje encerram atividades antes dos 5 anos de existência. O que isso quer dizer? Mostra a dificuldade que as empresas, né, as startups, vêm mostrando aí com todo o processo de rampagem daquela empresa, né? E muito disso se passa por questões dos profissionais, né? Você ter um time de tecnologia hoje custa muito, é muito caro, né? Então, e parte por isso aí, uma boa parcela, né, de 70%, vem ao encontro desse problema de conseguir manter a empresa de pé com um time tão caro. 37% das startups brasileiras encerram por dificuldade no acesso ao capital para manter o desenvolvimento de tecnologia. É um dado do Sebrae e é o que eu estou dizendo, né? 70% quebra antes dos 5% e 34%, ou seja, esse é o número das empresas que encerram por dificuldade de acesso a capital para manter o seu time. E 67% das vagas ofertadas para profissionais de TI no Brasil ficam sem profissionais adequados. Então, o que significa isso? Que a dificuldade para se encontrar esses profissionais causa muito problema para o nosso desenvolvimento tecnológico no Brasil hoje. Vamos seguindo. Terceiro cenário, o quadro da baixa renda. 58% dos jovens brasileiros entre 18 e 24 anos hoje possuem ensino médio, mas não cursam o ensino superior. Então a gente tem uma parcela grande da sociedade aí que não chega no mercado de trabalho pelas vias da formação do ensino superior. 60% da população brasileira viviam com até um salário mínimo per capita por mês em 2023, ou seja, a gente tem muita gente ainda vivendo na baixa renda,
né? E 19% é a porcentagem de brasileiros ocupados que possuem ensino médio, ensino superior, que possui ensino superior completo, ou seja, tem muita gente que não tem o ensino superior completo e precisam de saída para isso, né? Precisa de conhecimento e habilidades para conseguir chegar ao mercado. Então, o que nós estamos mostrando aqui? Que a gente precisa trabalhar a baixa renda para que ela consiga chegar até o mercado de trabalho com opções em relação ao ensino superior. E um outro dado muito interessante, que é o fator emocional. A gente tem tido um crescimento de problema emocional, não só nos jovens, mas também nos adultos, né? Então, que a gente tem os brasileiros entre 15 e 29 anos enfrentam algum problema emocional entre pensamentos negativos, concentração e crise de ansiedade. Tem diversos outros dados que mostram isso, mas eu quis ser um pouco mais enxuto aqui, mas a crescente de problemas, né, de afastamentos de pessoas por conta de saúde mental é impressionante no Brasil hoje, e com o fator da inteligência artificial isso tende a aumentar, porque ela vai ali, de uma certa forma, competindo com as atividades do ser humano, né? Então, eu costumo dizer que nós precisamos entender o que é a inteligência artificial para conseguir nos desenvolver, né, as nossas habilidades para que a gente se posicione acima dela. Então, isso passa por essas questões emocionais, de entendermos o que ela é, o que nós somos, para que a gente possa liderá-la. E, ao mesmo tempo, a gente tem aqui outros números muito interessantes. A gente tem mais de 500 mil vagas do setor de tecnologia, né, de déficit de vagas no setor de tecnologia em 2025, no Brasil. Mais de 150 mil vagas são abertas por ano, enquanto formamos apenas 50 mil. O que é isso? Isso principalmente programadores, né? E com a questão da inteligência artificial, isso aumenta ainda mais. Isso não está nesses números aqui, né? Quantas são as pessoas que vão precisar ter habilidades de liderança com inteligência artificial para que ocupem as vagas que são necessárias no Brasil? Tanto que a gente vai ter que formar pessoas nessa linha. E aí a gente encontra uma oportunidade muito grande, porque o nosso sistema de desbloqueio e desenvolvimento econômico, ele passa por isso. Qual que é a linha aí? A gente tem alta empregabilidade nesse setor, enquanto está acabando a empregabilidade em outros, nesse a gente tem muito. Os salários são super valorizados, a formação profissionalizante é rápida, né, e não tem barreira geográfica, ou seja, a gente pode formar pessoas aqui em Belo Horizonte ou em qualquer cidade e elas podem trabalhar em grandes centros, né, econômicos que temos aí pelo Brasil. Então, é um momento muito raro e que a gente pode fazer com formação rápida, barata e trazer soluções não só para essas pessoas, mas também para as empresas. Isso foi feito em Singapura, na Índia e China. Esses países adotaram políticas, né, de formação, de educação, e fizeram um batalhão de programadores e tecnólogos e fizeram aí uma diferença muito grande na economia, né? Todas as grandes nações que cresceram suas economias de forma escalável aí nos últimos anos, colocou a tecnologia no meio. E o que a gente está fazendo é a mesma coisa, só que a gente vai nas micro-regiões do Brasil. Então a gente pega aquela cidadezinha que está precisando rampar ali a economia dela, forma um batalhão de programadores ali e faz um movimento de fora para dentro, movimento econômico que leva economia de grandes centros para dentro dessas micro-regiões, né, dos pequenos municípios no Brasil. Qual que é o nosso objetivo com isso? O nosso objetivo é conseguir que essa taxa vermelha aí, que tá sumida aí porque tem o vídeo na frente, mas é a gente ir subindo essa classe econômica de baixa renda até que essa pirâmide fique dessa outra forma aí, né? Até que ela não exista mais.
Ah, pô, mas isso é um sonho, isso pode ser, né? Isso é muito difícil, mas é só fazendo para a gente conseguir enxergar se vai ser uma solução ou não. Outros países conseguiram fazer isso. Será que a gente consegue? Né? Ou será que a gente pelo menos consegue reduzir, diminuir um pouco isso? Para isso, a gente entende que a gente precisa trabalhar a a saúde emocional desse pessoal, formar essas pessoas e fomentar a tecnologia. Né? Isso cria um círculo ali que pode ajudar a subir essas pessoas nessa pirâmide da baixa renda aí. Como é que funciona esse sistema de desenvolvimento? A gente capta empresas de lucro real para fazer doações e dedução fiscal, para isso elas têm que ser de lucro real, através do nosso instituto. Esses doadores, com essas doações, a gente vai fazer pesquisa, então a gente tem um setor só de pesquisa, para a gente entender qual é o impacto da tecnologia nos setores que essas empresas doadoras atuam, tá? A partir dessas pesquisas, a gente vai formar essas pessoas naquilo que elas precisam ser formadas e que foi identificado nessas pesquisas. Então a gente forma essas pessoas vulneráveis a partir dos interesses desses doadores, né? Dessas empresas doadoras e nos setores que elas atuam. A partir disso, a gente fomenta a tecnologia, ou seja, a gente desenvolve tecnologia com a mão de obra dessas pessoas, né? E entregamos de volta para esses doadores essa tecnologia, essa formação, né? E essas pesquisas. Então, quem faz a doação para a HopeTech, ela recebe 3 entregas, macro entregas, né? Que são as pesquisas, ou seja, tudo aquilo que a gente pesquisou e entendeu em relação ao mercado dela, a formação de pessoas, ou seja, ela tem banco de talentos para ela poder consumir ali, poder buscar novos colaboradores que estejam atualizados em relação à tecnologia do setor dela, e ainda entregamos tecnologia desenvolvida para ela, de acordo com todas essas informações que a gente teve a partir dessas formações também. A gente também vai fazer captação por editais, recursos públicos também através do nosso instituto, que entrariam ali também como fomento para ajudar a rampar todas essas atividades. Qual que é o modelo? Né? A gente tem um instituto no centro disso tudo, sendo alimentado ali por editais, empresas parceiras, né, de lucro real, e emendas ao poder público, né, que são outros tipos de fomentos que podem ser captados pelo instituto, e entregando ali dedutibilidade fiscal para essas empresas. A partir desses recursos que a gente capta, a gente fomenta a Hope, que faz ela operar aí com todas essas atividades. Como é que esse Instituto Hope funciona? A gente tem uma base de formação e certificação com habilidades emocionais e tecnológicas. Então, tudo parte dessa formação. Mas para fazer essa formação, a gente quer pesquisar, entender de fato o que precisa ser formado, como que essas pessoas precisam ser formadas, né? Principalmente aí nas linhas sociais, emocionais e setoriais, né? O que precisa ser feito em cada setor, qual é o impacto social disso e os emocionais em cima das pessoas. Então, faz toda essa pesquisa para entender a transformação que a tecnologia está causando. A partir dessa pesquisa, a gente vai formar essas pessoas em tecnologias emergentes e setoriais, ou seja, área da saúde, engenharia, mercado financeiro, enfim, todos os, os setores da sociedade que tenha doadores, né, que tenham empresas fomentando o nosso instituto, nós vamos trabalhar. Tá? E depois a gente desenvolve tecnologias setoriais também de acordo com os interesses daqueles doadores que estão fomentando todo esse trabalho. Pode entrar na saúde, engenharia, mercado financeiro, educação, varejo, enfim. Vai depender aí das empresas que estarão fomentando esse processo.
Para a gente ter uma lógica interessante em cima desse processo, nós desenvolvemos essa lógica aí. Ó. Nós teremos um representante por setor, né? Então a gente vai buscar um representante da tecnologia, alimentação, mineração, saúde, transporte, educação, engenharia, varejo, indústria e outros vários que a gente pode ir trazendo aqui, entregando para essas pessoas, para essas empresas, né? Tudo aquilo. Pesquisa, formação de pessoas para poder ser absorvidas por essas empresas e tecnologia para essas empresas implementarem nos seus processos, tá? Lembrando que nós vamos abrir aí uma vaga para cada setor, né? Então, vamos escolher uma empresa de tecnologia, uma de alimentação, cada uma vai ter uma cota que ela vai poder fazer ali a dedução fiscal, né? E a gente vai entregar esses 3 itens para essas empresas. Como que funciona na ponta, né? Em relação ao desbloqueio econômico? A gente recebendo esse recurso, nós vamos identificar ali com a nossa diretoria e com os interesses também das empresas que fomentam, quais são os locais, né, as regiões que a gente quer desenvolver a economia. Né? Então, a partir disso, a gente escolhe ali aquele pequeno município ou aquela periferia de uma grande cidade, vamos investir na formação e conexão de pessoas vulneráveis com o mercado, essas pessoas vão entregar mão de obra escassa para essa sociedade, vão trazer fomento, né, economia para essa comunidade, vão gastar o seu dinheiro dentro da comunidade, né, e essas pessoas percebendo ali o desenvolvimento econômico local vão valorizar essas empresas que estão colocando recurso para que tudo isso seja desenvolvido. Como que funciona a formação? Hoje a gente tem um índice de 85% de evasão dos cursos de EAD no Brasil. O nosso histórico já mostra uma redução para 18% dessa evasão por causa do método PAR, né, que é o nosso sistema PAR de educação e desenvolvimento humano. Como é que ele funciona? Ele tem 3 linhas, a proativa, a ativa e a reativa. Né? Vamos começar pela ativa para a gente entender. Na ativa, é tudo aquilo que gera empregabilidade. Então, são as nossas formações, são as certificações que essas pessoas recebem, que hoje são por volta de 23 certificações na áreas emocionais e tecnológicas. Então, a gente faz a seleção, a gente entra com um módulo de inteligência emocional e soft skills fortíssimo. Depois a gente ensina tecnologia, programação, em toda a base ali do que é um desenvolvimento de software. E depois a gente, né, com inteligência artificial também, né, ensinamos ali a trabalhar agentes e assistentes de inteligência artificial. Depois a gente entra em um módulo de negócios, que vai trabalhar ali empreendedorismo, entendimento de como trabalhar essa tecnologia para um negócio próprio. Depois a gente conecta essa pessoa com o mercado, seja ela através da sua empresa que ela montou, ou talvez aí também como colaborador das empresas, né, como vaga mesmo. E a gente conecta com o mercado. Só que a gente tem o problema da evasão, né? E o nosso método ele é interessante por causa disso, porque a gente tem a linha proativa, que são todas as ações que evitam desistências. Então a gente tem mentorias, palestras, workshops que vão motivar essas pessoas a não saírem desse processo. Tamanho ali os nomes de pessoas que a gente traz para fazer as palestras e os workshops que são muito bons e muito interessantes e muito atualizados e fazem essas pessoas de fato entenderem que esse processo é um processo de transformação para elas. E a linha reativa, que mesmo com tudo isso, pode ser que aconteça um problema de saúde, um problema emocional, que geralmente é por isso que as pessoas largam os cursos, e a gente entra com psicólogo, telemedicina e aula de reforço para recuperar essa desistência. Então a gente tem uma linha que evita a desistência, uma linha que gera empregabilidade e outra linha que recupera desistências. E com essas 3 linhas juntas, a gente reduz aí a evasão de 85% para 18%. E o que a gente entrega, né, para essas empresas, né, de uma forma um pouco mais detalhada?
todo esse banco de talentos, né? Então, a gente pretende com isso formar o maior banco de talentos do Brasil, do nosso país, de tecnologia em geral. Então, essas empresas elas têm acesso a esse banco de talentos. E, além disso, a gente entrega para elas o Data Hope, que é um dashboard online do impacto social que ela está causando, ou seja, a gente entrega ali indicadores de ESG, indicadores sociais e tudo que ela precisa ali para fazer os seus relatórios anuais de impacto social e ambiental, porque a gente também gera indicadores ambientais. A gente entrega a Hope Alive porque a gente registra todo esse trabalho e entrega ali em forma de banco de imagens e de vídeos, e a gente entrega tecnologia também, no final das contas, ali, através de software e soluções tecnológicas para essas empresas implementarem em seus processos. Isso aqui conta um pouco da nossa história, né? Nós começamos em 2021, formando ali, fazendo nossos primeiros testes, que foram 3 bolsistas da Rama Crisa, que é uma ONG de Betim. Depois a gente fez uma outra turma de 5 bolsistas da Asprom em Belo Horizonte, já validando ali o sistema PAR, tá? Que no início não tinha. Depois a gente formou 20 bolsistas através de um fomento da Barbosa Melo em Nova Lima. Tá? Fizemos o PAR, conseguimos validar que o PAR realmente reduz ali essa evasão. Depois a gente fez 30 bolsistas em Bueno Brandão, que é no sul de Minas. Depois, e agora a gente quer trabalhar esses 200 bolsistas para fazer a estruturação dessa tração de setores e digitalizar esse método PAR e fundar esse instituto, que é o que a gente está fazendo esse ano. E em 2026, uma previsão aí de 600 bolsistas para a gente começar a buscar os resultados de desenvolvimento econômico local, como a gente já tem, mas também de desenvolvimento de tecnologia e formações mais aprofundadas no setor de tecnologia para que essas empresas possam utilizar. Hoje, a nossa média de crescimento de renda familiar é de 240%. Então, dos alunos que já passaram pela Hope, né, e transformaram a sua vida, a média de crescimento da renda familiar deles é de 240%. Aqui é o case de Bueno Brandão, né? Lá são 10 mil habitantes, uma média salarial aí de 1,8 salários, população de 37%, mais ou menos, vivendo com meio salário mínimo, a capacidade de 90 por ano. Né? O crescimento da média salarial que a gente prevê aí de 8%, no quinto ano de 13%, 73% em 10 anos. Tá? A gente fez um ano em Bueno Brandão, foi pausado durante o ano de 2025 por causa das eleições municipais. Vamos retornar, se Deus quiser, em 2026, para a gente poder comprovar todos esses números. Aqui em números, né, em valores, né, 2 milhões em 2 anos, 12 milhões até o quinto ano, valor acumulado de salários, né, que nós estamos falando, e 133 milhões em 10 anos. Em Belo Horizonte, nosso estudo é que a gente consiga crescer a média salarial da cidade como um todo, se a gente fizer aí a capacidade máxima da cidade, em 0,8% em 2 anos, crescimento de 5% em 5 anos e de 22% em 10 anos. Bom, pessoal, esse é o projeto do Instituto Hope, que está sendo realizado agora em 2025. Né? Antes a gente era uma empresa privada, estamos abrindo o Instituto, né, sem fins lucrativos, em busca de captação de recursos aí via doação de empresas de lucro real, para que possam não só ter os seus indicadores de impacto social, mas também que possa atualizar, né, o seu corpo de colaboradores com pessoas que se posicionam
acima da inteligência artificial e possam colaborar com esse desenvolvimento, essa transformação que está acontecendo em todos os setores, e ainda ter conhecimento, né, através das pesquisas e também a própria programação, né, o próprio desenvolvimento de tecnologia para as suas empresas, para que eles possam implementar em suas empresas. Então, se você tem uma empresa de lucro real ou conhece alguém que você queira trazer para esse nosso ecossistema, é só entrar em contato com a gente, que será um grande prazer conversar com você. Muito obrigado e estou à disposição.